Muito bem. Guilherme Romano, jovem, sadhaka, não tão jovem assim, já um pouco calvo, yogi, escritor, pensador, um dia parou para assistir um breve curta do Wes Anderson na Netflix. Ele estava empolgado porque gostava daquela linguagem toda esquisita, filmes saturados e essa coisa de quebrar a quarta parede. Também gostava dos livros de Roald Dahl, embora soubesse das polêmicas envolvendo o autor, mas jamais esperava que aquilo fosse sobre sadhana, sobre uma experiência que envolvia yogis e Índia e siddhis e tudo mais. E então ele disse para o Felipe: "Amor", disse ele, "vamos assistir esse negócio juntos? Não sei nem do que se trata", ele disse. "Sim, Pipinho", disse o Felipe. Então eles deitaram no sofá para começar a assistir. Os dois estavam deitados num dia de domingo e começaram a assistir aquele negócio. O Guilherme foi ficando cada vez mais empolgado com aquelas falas super rápidas e aquele curta super maravilhoso, super bem construído, enquanto o Felipe dormia de babaca no sofá. É isso mesmo! Nós vamos falar sobre esse brilhante curta que o Felipe não conseguiu assistir ainda. 2 tentativas, 2 roncos do Wes Anderson, que está na Netflix. Não estamos ganhando nada para isso. Baseado num conto do Roald Dahl, a incrível história de Henry Sugar. História do Henry Sugar, com o Benedict Cumberbatch, com o Ben Kingsley. A gente vai falar um pouco sobre esse curta magnífico, delicioso de assistir, e meus comentários como um yogi, o que um sadhaka acha disso e por que vale a pena capturar a mensagem essencial desse curta logo depois da nossa vinheta. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não assistiu ao curta, assista. E se você não liga para spoilers, por favor, continue avisado. Mas uma das coisas que o curta trata é do desenvolvimento de poderes yógicos, de poderes superconscientes, supraconscientes, a partir das práticas meditativas, das práticas espirituais que os yogis sempre fizeram. Se você quiser entender a gênese disso, como é que a gente começa a se concentrar, meditar, direcionar nossa mente de maneira saudável, hiperfocada, e não para aprender a ler sem usar os olhos, mas para aprender a se ler sem usar os estereótipos sociais, aprender a ler as suas emoções sem usar do seu frenesi, do seu faniquito, da sua empolgação e dos seus medos, aprender a ler a vida sem os preconceitos e os traumas que a gente carrega. Então dá uma olhada nesse link, porque esse curso de meditação que a gente construiu trata justamente das bases daquilo que o curta vai falar, que é o desenvolvimento da atenção prístina, o que a gente chama no yoga de dharana. E, dentre outras coisas, como é que você desenvolver a atenção pode ser um processo extremamente fascinante e prazeroso, além de terapêutico e absolutamente curativo. O curso está super disponível. Se você quiser fazer um teste, você pode assistir o curso em até 7 dias. Se não gostar, pode devolver, pode parcelar. E se você quiser fazer a peregrinação com a gente para a Índia agora em janeiro de 2024, ou um pouco antes, passar o Réveillon conosco lá no Rajastão e aí se estender pro resto, ou só continuar, ou ficar só no Réveillon, você ganha o curso de meditação, Jornada da Meditação, que está aqui o link. E então, se você quiser saber mais sobre a peregrinação para a Índia, que é um dos lugares retratados no curta, dá uma perguntada para nós nas nossas redes sociais e a gente te passa o roteiro direitinho. Vai ser um curso certificado e apostilado, bastante bem construído, para que você possa entender com consistência as práticas do que a gente chama de Atma Sadhana, as práticas que revelam o eu. Muito bem, estava eu ali, feliz e faceiro, tentando assistir alguma coisa num dos poucos dias em que eu resolvi descansar com o Felipe e mais nada. E aí eu tinha visto um curta do Wes Anderson, eu nem sabia que era um curta, eu achei que era um filme. Eu tinha gostado demais dos outros filmes dele, particularmente desse aqui, o Hotel Budapeste, alguma coisa assim, esse aqui do hotel lá na alta da montanha, que é muito, muito gostoso de assistir. Um monte de gente acha birutex, mas eu acho esse filme muito bom. Ele é poético, ele tem um tom, ele trata de temas pesados de um jeito muito leve. Eu gosto demais. Gosto do jeito que ele filma, gosto das cores que ele usa. Quem gosta de cinema gosta. Eu não sou um grande entendido de cinema. Um dia desses eu até, lá no Twitter, vi uma postagem da Isabela Boscov. Eu até estava esperando que ela fizesse uma crítica ao curta do Wes Anderson para eu poder também entender mais as nuances do cinema, porque a galera da internet, aparentemente, é revoltada. Então, se você fala de alguma coisa que você não entende, e você pergunta ali na moralzinha, chove pedrada. Sabia disso, Patrícia? Não, sabia não. Olha quem tá de volta aqui com vocês, senhoras e senhores. Põe aplausos, Isa, põe todo mundo gritando.
Então, a Paty tá aqui de volta, porque o Matheus tá lá embaixo meditando. Enfim, eu vi a Isabela Boscov colocar um negócio lá sobre o Kurosawa, que é um grande diretor japonês, sobre por que ele era brilhante e tal, e eu falei assim... Alguém pode me explicar? E as pessoas ficaram putas, e como assim você não entendeu? E eu respondi para as pessoas de um jeito bem cretino, falei assim, escuta, bonitão, você sabe o que é Tattva Bodha? Você sabe o que é Panchamaya Kosha? Você sabe para me explicar qual que é a relação entre Atma, Diva e Purusha? Você sabe para dizer para mim qual foi o filósofo indiano responsável por tal coisa? Você sabe me dizer, de acordo com a crítica da razão pura, o que a gente conclui em relação à metafísica? E o que são princípios sintéticos a priori? E a pessoa falou, não sei. Não, eu falei, pois então, ninguém sabe de tudo, ninguém tem obrigação de saber de tudo, e o fato da gente poder dizer eu não sei é delicioso e maravilhoso. Gui, não tô entendendo onde que isso tem a ver com o filme do Wes Anderson. Nada. TDAH. Tem a ver com o fato de eu dizer que eu não estou fazendo uma avaliação cinematográfica do cara. Eu não tenho essa habilidade. Você pode assistir o Entre Planos, que é ótimo pra isso. Você pode assistir Isabela Boscov, que é chiquérrima falando disso. O que eu vou falar é sobre Sada, né? Sobre o Roald Dahl. De literatura eu entendo um pouco. Eu li bastante Roald Dahl. Pra quem não sabe, Roald Dahl é esse cara aqui que tem umas coisas complicadas, antissemitas que ele fez e falou e tal. Mas tem uma obra que supera a persona dele. Dentre outras coisas que ele escreveu, eu lembro de ter lido Matilda, eu li mais uns 4 livros infantis dele na minha adolescência, eu não vou lembrar pra listar pra você agora. E eu não sabia que ele tinha esses contos. Você sabia? Sabia não. Você sabia que ele tinha escrito Matilda? Não. Assisti Matilda, mas não sabia quem tinha escrito. Pois é, então, foi o Roald Dahl. Eu li mais um monte de coisa algumas coisas que tinham virado filme também. Eu acho que a Fantástica Fábrica de Chocolate é dele, se eu não me engano. Eu li também. Enfim, me comentem aqui nos comentários. Eu li umas 4 coisas dele. Eu fiquei um pouco obcecado com esses gênios da literatura infantil inglesa durante a adolescência. Eu queria entender qual é que era. Então eu li muita coisa do Lewis, né, do C.S. Lewis. Eu li muita coisa dele. Eu li muita coisa que escreveu Tom Sawyer e as Aventuras de Huckleberry Finn. Mark Twain. Eu li muita coisa do que escreveu o livro da Selva. Ai, meu Deus, que também escrevia sobre a Índia bastante. Que é o livro do Mowgli, né? Rudyard Kipling. Enfim, eu li esses troços tudo, mas não sabia que ele tinha esses contos curtinhos. E mais ainda, como eles ficariam muito bem ilustrados sob essa mente louca e colorida do Wes Anderson. Até porque, olha que legal, uma das coisas que eu gosto dos filmes dele é essa saturação de cores. Até eu tava vendo uma pesquisa dizendo que nosso mundo está ficando menos colorido. Falei disso hoje com a Patroca, né? Né. Que, pra quem não sabe, a Patroca é um dos 50 mil apelidos que eu dei pra Patrícia. Então, que a gente tá usando menos matizes de cores, que essa coisa toda muito chapada. Quem fala muito bem disso é, de novo, o Byung-Chul Han, na Salvação do Belo, esse livro aqui sobre estética, que é maravilhoso, em que ele vai discutir a estética do liso, das cores mortas, frias, que são chiques, né, blasé. E o Wes Anderson vai contra isso, ele enche a nossa vida de cor, algo que lembra muito era hippie, os anos 70, os anos 60, assim, é muito bonito o jeito que ele colore os filmes, eu gosto. Né? Mas eu não vou falar disso num aspecto cinematográfico, eu assisti os outros contos que a Netflix fez com os mesmos atores. Eu adoro os atores que estão nesse curta, né? Benedict Cumberbatch é um cara muito bom atuando. Inclusive, acho que isso que explica as Cumberbitches e os Cumberbitches, que é o povo fã dele que chama assim, Patrícia. Bipa essa partida, mas é literalmente Cumberputa. Mas é assim que ele se autodenomina. Porque ele é um cara esquisitão, né? Mas ele atua muito bem. Ele tem uma eloquência, assim, muito interessante. Então tem ele, tem o Dev Patel, que agora eu lembrei o nome. Tem o Ben Kingsley, que é um dos meus atores favoritos. E, por favor, se você nunca assistiu Gandhi, por favor, Isa, põe um trechinho do Gandhi aqui, que rendeu o Oscar ao Ben Kingsley como o melhor ator. E é um dos filmes mais lindos que eu já assisti na minha vida. Eles podem torturar o meu corpo, quebrar os meus ossos, até me matar. Aí, eles terão o meu cadáver, não a minha obediência. Bom, aí eu fui lá assistir o curta e começa com a história. Eu vou contar a história, se não quer tomar spoiler, por favor, assiste depois. Então, resumindo bem a história do Sr. Henry Sugar, que é um nome fictício de um cara de uma família aristocrata e que era obcecado em ganhar mais dinheiro, já que ele tinha muito dinheiro e esse é o hobby de quem tem dinheiro. E aí ele foi um dia passar uma tarde na casa de outro aristocrata e tava meio entediado, porque tava chovendo, todo mundo jogando cartas, ele resolveu ir pra biblioteca. E ele não tava afim de ler particularmente nada que tivesse ali, porque ele gosta só de livros fáceis, tipo romance e tal.
tal, mas tinha um livrinho sobressaindo-se assim da prateleira, muito curto. E ele começou a ler sobre o curioso caso de um indiano que chegou para um médico e disse assim: venda meus olhos para eu provar que eu sei ver sem usar os olhos. E aí os médicos fazem esse teste, o cara sai andando pela rua, faz coisas perigosíssimas que se você não estivesse vendo de fato você poderia morrer, tipo atravessar uma grande avenida em Calcutá. Aliás, essa parte da história se passa em Calcutá. E aí o médico pergunta, o Dev Patel perguntando: como é que você conseguiu fazer isso? E ele fala: durante um treinamento muito extenso. Que tipo de treinamento? Não posso te contar. Aí o Dev Patel vai pro circo, onde esse cara que vê sem os olhos se apresenta, e quando todo mundo vai embora, ele fala: deixa eu saber, me conta a tua história para eu poder documentar e contar para mais gente. Você não acha que isso vai ser uma coisa boa? Ele fala: vai ser sim. E aí ele conta que ele, olha que coisa louca, e aí é a hora que interessa o Guilherme e todo mundo que acompanha esse canal. Se você não tá ligado, que a gente fala de filosofia indiana, de meditação e tudo mais. Ele fala que ele descobre um grande yogi na selva, que esse yogi era um yogi recluso, isso lá pelos idos de 1890. Nessa época existiam yogis assim, sim, muitos mais do que existem hoje. Essa é a época, inclusive, em que estavam vivos os discípulos de Ramakrishna. Ele havia morrido poucos anos antes, mas estava vivo o grande Yogiraj Lahiri Mahashaya, estava vivo Madhavadasa, estava vivo Trailanga Swami, estava vivo o guru de Ramakrishna, Totapuri Maharaj, e vários santos e santas. Patrícia sabe, era a época que eu, inclusive, se eu pudesse viajar no tempo, eu iria para essa época exatamente, para Calcutá exatamente, assim. Tava todo mundo vivo lá. E tinham muitos yogis reclusos, o guru do Swami Rama, o paranguru do Swami Rama, toda essa galera tava lá. E ele encontra esse yogi na floresta e o yogi fica putaço dele interferir no treinamento dele. Sim, nessa época ainda existem, mas existiam mais yogis que estavam convictos da ideia de que eles não queriam ter contato com o mundo externo. Então, ele atira uma pedra no Ben Kingsley, fica cheio de culpa, porque, né, quebrou o voto de Ahimsa, fala assim: olha, eu não posso te aceitar como discípulo, sabe Deus por quê, mas eu vou te dar um treinamento como compensação, um treinamento laico. Diz assim: você precisa aprender a fixar sua mente em uma única imagem. Se você conseguir fazer isso por 3 minutos e meio, sua mente se transforma. E o Ben Kingsley fala: pô, vou fazer isso aí, o personagem do Ben Kingsley. E é legal esse diálogo, assiste o curta, porque o guru fala assim: cara, é quase impossível você fixar numa única imagem sem deixar nada perturbar isso por 3 minutos e meio. Isso é quase impossível, você vai levar 20 anos para fazer isso. E o Ben Kingsley começa a fazer porque o guru mandou. E, de repente, no meio do processo, quando ele finalmente consegue, ele desperta um Siddhi. Que é exatamente o que acontece com a gente quando a gente segue a prescrição de um mestre. Ele vai te mandar fazer a repetição de um mantra, ele vai te mandar fazer a visualização de uma deidade, ou fixar a atenção na respiração de alguma determinada maneira. Você vai começar a fazer aquele exercício, acreditando que seja para, sei lá, para cumprir a vontade do mestre, ou para se acalmar, ou para dormir melhor. Mas, de repente, outras habilidades vão aparecendo ali. Você vai se transformando no processo. E aí o Ben Kingsley o personagem do Ben Kingsley, começa a enxergar sem usar os olhos. Ele se concentra e ele começa a aparecer imagens com muita nitidez. De repente, finalmente, depois de não sei quantos anos, eu conseguia ler um livro inteiro com os olhos vendados. E aí ele começou a se apresentar no circo, e ele morre, e a história fica inconcluída, porque o Dev Patel deixa o médico, né, deixa o relato, mas não tem como mostrar para a comunidade científica, porque é muito bem construído. O livro para nas mãos do personagem rico do Benedict Cumberbatch, e ele resolve fazer aquilo para ganhar dinheiro. Ele resolve começar a enxergar sem usar os olhos, para poder ler as cartas do Blackjack nos cassinos e ficar milionário. E ele treina, e ele consegue em muito pouco tempo. É muito engraçado, né? Porque o nome desse exercício, de você fixar a atenção em alguma coisa, é dharana. É a prístina atenção que não se vacila. E aí, veja, na Kriya Yoga a gente focaliza na luz interna, né? Na luz, no som e na vibração, no olho espiritual, no Omkara. Outras tradições vão focalizar no mantra, ou, enfim, você tem vários dharanas possíveis, né? Vários focos de concentração. No próprio curta, eles usam a chama de uma vela, e para que essa chama da vela ajude a mente a se clarear e ficar naquele único ponto. O Ben Kingsley se concentra em algo que é muito querido para ele, o irmão que havia morrido. O Benedict Cumberbatch, que é um egocêntrico, um hedonista, um bom vivant, se concentra na própria imagem
Ele começa a tentar visualizar a si mesmo. E essa coisa de se autocontemplar, sem ele perceber, muda ele. É tão... Assim, pra quem tá de fora, é linda, deliciosa a história. Mas pra quem faz sadhana, aquilo é ainda mais delicioso, porque a gente vive esse negócio. Porque o que acontece? E agora é spoiler, hein? Se você não quer ouvir esse spoilerzaço, você para esse vídeo, vai assistir o curta, depois você volta. Né? Né? Patrícia tá tomando esse spoiler na cara porque ela não assistiu no final de semana. Agora o quê? Agora o quê? Agora eu vou tomar spoiler. E não sei se eu vou assistir, porque agora você já vai contar. Ah, não, assiste sim, porque ele é muito bem feito. Ele começa a fazer a prática para ficar rico e ele fica obcecado com aquilo. Como ele tem dinheiro e tempo, ele se fecha no apartamento dele e vai fazendo prática à exaustão. E aí ele vai pro cassino e consegue. Só que, de repente, quando ele volta para casa cheio de dinheiro, ele se dá conta de que aquilo não tem a menor graça. De repente, ele tem a chance de ser o homem mais rico do mundo, mas ele não entende exatamente para quê e o que ele ia fazer com aquele dinheiro. E ele joga o dinheiro pela janela. E quando ele joga o dinheiro pela janela, sendo Londres como é, um policial sobe pra dar ali um esculacho. Você tá causando maior alvoroço. Ele, ué, mas isso é ilegal? Não, não é ilegal, mas assim, por que você tá fazendo isso? Ué, porque eu não vejo sentido de guardar esse dinheiro. Aí o policial fala assim, cara, você não tá entendendo. Você quer dar dinheiro pros outros, por que você não faz isso de uma forma mais construtiva? Sei lá, constrói hospital, constrói orfanato. E essa é a parada do curta. Ele se torna essa pessoa que, ganhando esse seed, esse superpoder, ele vai viver para servir. Supostamente, a história é verdadeira, porque, teoricamente, o contador desse cara, que criou uma grande instituição para ajudar as pessoas com o dinheiro que ele ganhava nos cassinos, depois que esse cara morreu, pediu pro Roald Dahl escrever a história dele, com o pseudônimo de Henry Sugar, porque ele fez um grande serviço para a sociedade e tal. E daí, eu fiquei deliciado com aquilo, porque, teoricamente, é isso que acontece quando a gente faz essas práticas que esses mestres nos mostram. Algumas das práticas destravam em nós habilidades muito poderosas. Não necessariamente enxergar sem usar os olhos, mas coisas interessantes, né? Sim. Olha, sim, eu, a Paty, o pessoal da nossa sanga, nós não somos nenhum Mahayogi, mas a gente viu efeitos interessantes e surpreendentes, né? Rolarem com a gente nesses anos, assim. Efeitos que aconteciam com as pessoas que estavam em volta de nós, quando a gente estava mais intenso em determinadas práticas. Meu irmão brincava que isso era o mel de Alá. É interessante, as pessoas se tornavam atraídas pela gente, assim, não só romanticamente, era um negócio, né? Sim. Bem doido e muito tentador. Que é algo que está lá nos Shastras todos. Você fazer prática vai te despertar siddhis. São poderes, habilidades internas. Tudo é muito poético no conto. Ainda que nada daquilo seja literalmente verdade, como todo conto, como toda mitologia, ele serve como um cautionary tale, como um conto edificador para nós. E a ideia de que o Benedict Cumberbatch vai usar a própria imagem, vai analisar, escrutinar a própria imagem para desenvolver um poder para dominar os outros, é muito poética. Porque muita gente que está indo para a prática meditativa hoje, inclusive com a gente, está indo porque quer desempenhar melhor suas funções na vida diária, né? Sim. Quer trabalhar mais, quer ganhar mais, quer, sei lá, quer fazer sucesso. Teve gente que veio pedir Kriya Yoga para mim, juro por Deus, que veio pedir Kriya Yoga mais de uma vez porque leu lá na autobiografia de um yogi que a Kriya limpa dos maus karmas e que essa pessoa achava que ela não ficava rica porque ela tinha maus karmas, então se ela fizesse Kriya, eventualmente ela ia ficar rica. Aí, qual é a diferença entre esse tipo de cara que me pediu Kriya e era um Zé Ruela consigo e o personagem do Benedict Cumberbatch? Que essas pessoas que querem esse pulo do gato com a prática, elas não vão ter a tenacidade, a disciplina, a entrega e a resiliência de ir até o fim do processo. O personagem do Benedict Cumberbatch teve. Essa é a grande sacada das práticas espirituais. Você tem que fazer o procedimento até o fim. Eu vi muito monge se decepcionar com os votos que tomou e até ficar deprimido, porque ia para o monastério achando que ia se tornar um grande yogi com altíssimas realizações, mas passou a viver uma vida burocrática dentro de uma organização religiosa.
e aí esqueceu de praticar. Eu ouvi, inclusive, Paty, um relato de um Kriyavan que saiu da maior organização de Kriya Yoga no Ocidente porque ele queria fazer longas práticas e as pessoas diziam que ele era egoísta, os monges diziam que ele era egoísta por querer praticar tanto tempo ao invés de servir a causa do guru. O ensinamento do guru em questão é a coisa mais importante que você faz é sadhana. Tá bom, pode ter monge organizador da coisa, mas você tem que ter alguns monges que sejam capazes de fazer a prática de forma exímia, profunda. Eu tive a sorte de conhecer um desses. Alguns, né? A gente conheceu alguns Mahayogis ao longo dos anos. Esse é um mestre que eu falo pouco aqui. Mas a primeira vez que eu tive na Ordem Ramakrishna, como hóspede, eu já tinha estado lá, mas não para ficar alguns dias. Primeira vez que eu fiquei lá e que, inclusive, meu Sadguru me deu sinais muito fortes para eu tomar a iniciação na Ordem Ramakrishna, e aí eu virei discípulo do Swami Nirmalatmananda ali. Eu conheci o dito maior yogi vivo da Ordem. Eu não vou lembrar agora o nome dele, gente. Bhajanananda. Swami Bhajanananda era um velhinho muito magrinho. A gente encontrou o Swami Nirmalatmananda lá. Esse cara aqui. Foi quem me deu a iniciação em 2017, janeiro de 2017. Fevereiro de 2017. Eu já conheci o Swami Nirma há muitos anos e depois dos eventos que aconteceram dessa vez lá, eu tomei a iniciação com ele. Depois eu conto isso pra vocês algum dia. Talvez esteja no livro sobre as minhas histórias, que são bem birutas, né? Só um pouco. E aí a gente tava lá nos headquarters da Ordem Ramakrishna, Belur Math, e tinha essa salinha. E ele falou assim pra nós, falou baixinho, falou assim: ali está Swami Bhajanananda. Ele é o maior santo vivo da nossa ordem. Aí a gente entrou. E ele era um Swami bem velhinho, muito magro, muito magro. A gente ajoelhou aos pés dele. De novo, aconteceu coisas bem parecidas do que quando eu tive na presença daquele Divamukta, guru de Acharya Timalsina ou Shankara Chaitanya Bharati. Então, estar na presença de Swami Bhajanananda foi bem parecido, assim. Sem levo, mental. Aí ele foi muito doce, a gente ficou alguns minutinhos com ele. Ele olhou pro Felipe tinha um cabelão, ó. E ele falou assim: "You look like Jesus Christ." Depois, eu nunca mais consegui encontrar com ele, porque ele se recolheu. Eu tô falando do Swami Bhajanananda assim, porque a Ordem Ramakrishna é uma ordem bastante grande, com monges que desempenham diferentes funções. Boa parte dos meus professores são acadêmicos. Swami Brahmeshananda, na verdade, já foi tudo. Já foi médico, foi acadêmico, foi professor de Swamis, e hoje ele é mais um yogi, mais um contemplativo, porque ele já tá bem velhinho. Mas o Swami Bhajanananda não, ele é o maior especialista em Yoga Sutra de Patanjali, né? Na obra do Patanjali, lá na ordem. E ele é um professor de monges também. Só que ele não recebe mais ninguém laico. Aquela vez em 2017 foi um evento. Ele se recolheu. Então, quando eu fiquei alguns meses lá na ordem, de novembro de 2019 até janeiro de 2020, quando chegou o grupo, ele não me recebeu. Eu pedi várias vezes para ter uma entrevista com ele, mas ele estava em total reclusão, fazendo práticas muito profundas. E é por isso que as pessoas diziam que ele tinha siddhis absurdos. Ele tinha condições de estar no estado supra-humano. Todo mundo dizia que ele comia uma vez por dia o que cabia na palma da mão, né? E que ele passava boa parte do tempo em profunda contemplação. Uma das poucas pessoas que ele encontrava com frequência e ensinava é um dos meus professores, hoje o Swami Medhananda, na época Brahmachari Ayom. Por que todo esse discurso? Porque assim como no conto do Wes Anderson, essas pessoas que descobriram esses poderes extraordinários da sadhana, fizeram o quê, Paty? Praticaram. Essa é a diferença entre a vastíssima maioria das pessoas que querem fazer meditação e quem chega nos grandes resultados da meditação. Que você vai testar um método, pela razão que for, e ele vai mudar a sua consciência. Se você tiver o bom karma para isso, ele vai te transformar sem você sequer perceber. No conto do Roald Dahl, o cara não teve um guru. Ele teve uma transmissão indireta de uma técnica muito simples de dharana que foi suficiente para despertá-lo. Ele devia ter um extremo bom karma, né? Para que algo tão simples o arrebatasse assim e ele, pelas razões mais erradas e egoístas do mundo, fosse fazer prática e se transformasse. Isso acontece com quem faz de verdade, profundamente. Se você vai contemplar a sua própria imagem, como aquele personagem fez, claro, ali é literalmente, né? Ele vai olhar para a forma do corpo dele, mas
que é uma forma também de fazer essa meditação. Se você olhar para si mesmo, e é isso que Bhagavan Shri Ramana Maharshi ensina para nós com o que a gente chama de Atma Vichara, que não é só ficar se perguntando quem sou eu, mas é um processo de investigar, de dissecar quem é esse sujeito que eu chamo de eu. Se você verificar realmente quem é essa entidade que está aí por detrás das cortinas do espetáculo, inevitavelmente, mais do que Siddhis, você vai desenvolver clareza e sabedoria prístina que não vai mais te deixar cair nos enganos da ignorância profunda. Essa é a beleza do conto, sabe? De que é importante demais você clarificar a sua intenção ao fazer sua prática, porque ela vai restaurar a sua motivação. Mas se a sua motivação não for lá muito boa, mas você tiver a sorte de ter um bom karma e uma boa disciplina e entrega, porque é isso que ele tinha. Né? Ele, da forma mais errada, ele tinha total disciplina, total abhyasa e vairagya, rendição ao processo. Eu vou confiar que isso aqui vai funcionar. E funcionou, só que de um jeito que ele não esperava. De repente, ele se transformou. É uma das coisas que acontece, né, no curta. Dele dizer assim, de repente ele começou a entender que talvez, para ganhar aquele poder, ele tenha se transformado no processo. Tem uma coisa que é tricky, né? Essas habilidades supra-humanas, você acreditando ou não que elas existam, nos textos é dito assim, que uma vez que elas apareçam, você deve recusá-las. Porque senão você vai se engalfinhar em samsara de novo. Você vai ficar tão impressionado com as suas habilidades secretas. E aí, por favor, leia a história do Swami Rama, leia a história de Shri Ramakrishna, que está cheio desses momentos em que eles despertam esses poderes, mas os seus professores dizem, olha, recuse isso aí, senão você vai ficar preso. Swami Rama mesmo, em algum momento de tapácia muito rigorosa, recebe uma tigela que toda vez que ele colocava a comida ali, enquanto ele despedaçava a comida ali dentro, ela não acabava. Então ele se tornou uma manifestação de a deusa da abundância, né? Agora eu esqueci. Se o Matheus lembrar, a gente coloca aqui embaixo. Mas aí em algum momento o mestre dele fala, joga isso aí no rio, senão você vai ficar preso nessa ideia de que você é o senhor da abundância. Literal ou não, essa história, verdade factual ou não, o que ela nos ensina é, suas habilidades são circunstanciais. Assim como habilidades físicas, sei lá, de você ser um maratonista, de você ser, sei lá, olha o Michael Jordan, ele foi o maior dentre os seus. Olha o Mike Tyson, ele foi o maior dentre os seus. Ronaldinho Gaúcho foi o maior dentre os seus. Todos eles esportistas brilhantes. Nenhum deles desempenha essa função hoje mais. Mas eles entraram para a história. So what? Seus corpos estão envelhecendo e apodrecendo tais quais os de todas as outras pessoas. Assim também se dá com as faculdades supranaturais ou cognitivas, né, extrasensíveis. A parada não é a habilidade que você desenvolve, mas como aquilo muda o seu caráter. E isso funcionou no conto de forma brilhante, assim. Como é que a prática modifica o seu caráter para melhor, para você ser capaz de olhar para o outro com maior compaixão, para você considerar o outro como uma extensão de si mesmo. O grande sentido da vida é se pôr em movimento a serviço de algo que seja maior que você, algo que seja do bem. Não com a ideia de mudar o mundo, mas de fazer a sua parte, no melhor sentido de Karma Yoga, de desempenhar o melhor que você pode para encontrar um sentido de paz e de felicidade, alegria e contentamento, estendendo essa luz aos outros. Que é aquele Subhashtani que eu falo toda semana para vocês, né? Que é muito bonito, que também foi um Swami da Ordem Ramakrishna, Swami Garimananda que me deu, que diz assim, eu repito toda hora e não decorei, shame on me, mas ele diz assim, Durjana Sajjano Bhuyat, Sajjana Shanti Mapnuyat, Shanto Muchate Bandebhyo, Muktas Chanyam Vimochayet. Significa, possam os maus tornarem-se virtuosos, possam os virtuosos tornarem-se pacíficos, atingirem a paz. Possam os pacíficos tornarem-se livres de todas as amarras e possam aqueles que se tornaram livres tornarem outros livres também. Assistam, por favor, esse curta maravilhoso. Se a minha análise do curta em si foi pobre, por favor, escreva aqui, a gente comenta mais sobre isso. Mas a minha ideia era dizer, olha, sadhana funciona, ela modifica a estrutura da nossa consciência. Quiser praticar conosco aqui aos domingos, quiser praticar nos nossos cursos, nas nossas viagens, será muito bem-vindo. Mas se não quiser praticar conosco, senta e faz a prática. Com tenacidade, vigor, com disciplina. Não seja esse bocoió ganancioso que quer só o resultado. Lembra que para obter o fruto você tem que ter certo esforço. Insiste, persiste, resiste, não desiste até o resultado da prática aparecer.
Já contei pra vocês, eu fui fazer Kriya Yoga numa época de profundo ceticismo para provar pro meu mestre que aquilo não funcionava comigo. Mas eu fiz como ele ensinou. E, pois é, funcionou. Funcionou a ponto dela, da pessoa que tá atrás da câmera, né? Me filmar em estados meditativos para me provar. Olha aqui, ô cético de merda! Olha só você tendo os estados descritos pelos mestres, né? Né? E foi muito útil para mim ver isso, assim, gente de fora me mostrando, olha, você tá entrando lá, para com essa loucura. Então insiste, persiste, resiste, não desiste, segue na prática, assiste o curta que é lindo. Disse Guilherme. Boa noite. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!